Olá, vamos mergulhar num dos versículos mais famosos da Bíblia, sabe? Uma daquelas passagens que inspiram milhões de pessoas. Mas e se a forma como a maioria de nós entende esse texto não for exatamente a correta? Pois é, vamos investigar isso juntos. Com certeza essa passagem soa familiar, né? Ela é muito usada quase como uma fórmula para receber a bênção de Deus. E sim, ela fala sobre a capacidade infinita de Deus de perdoar. Mas olha, tem um detalhe no contexto que muda tudo. E aqui está a grande questão que a gente vai explorar. Será que isso era uma instrução para o povo daquela época ou era, na verdade, uma promessa com condições pensada para o futuro? A resposta, gente, está no cenário original e ela é bem surpreendente. Não há dúvida de que essa passagem é uma das mais belas sobre o amor e a misericórdia de Deus. Ela mostra um Deus que perdoa, que restaura. Mas para a gente realmente pegar a profundidade dessa promessa, a gente precisa voltar para a cena em que ela foi dita. Certo, então vamos lá, vamos direto para o contexto. Para entender essas palavras, a gente precisa saber quem estava ouvindo e, o mais importante, o que é que estava rolando exatamente naquele momento. Olha que interessante. A promessa de 2 Crônicas 7,14 não foi feita no momento de crise ou pecado. Longe disso. Ela aconteceu durante a dedicação do Templo de Salomão. Era um tempo de festa, de alegria, de total comunhão com Deus. Tenta imaginar a cena: um templo magnífico, um povo unido e a presença de Deus ali de forma super palpável. A presença de Deus era tão, mas tão poderosa que os sacerdotes nem conseguiam trabalhar. O povo estava num momento de pura adoração e obediência, não de rebeldia. Então, por que Deus falaria sobre arrependimento justo agora? Estranho, né? Pois é, se estava tudo tão bem, por que falar de arrependimento e perdão? A chave do mistério está na forma como a promessa é construída. Deus não está falando do presente daquele povo, mas sim de um futuro hipotético. Dá uma olhada no versículo que vem um pouquinho antes. Deus apresenta um cenário, uma hipótese. E se, lá no futuro, o povo se desviar e eu precisar enviar um juízo como consequência? O tempo verbal aqui é a pista decisiva. Presta atenção. Deus diz: se eu cerrar, se ordenar, se enviar, tudo isso aponta para uma ação futura, condicional, não para o presente. Ele está basicamente estabelecendo as regras do jogo para um possível desvio lá na frente. Essa comparação aqui ajuda muito a gente a entender a diferença. No presente daquele momento, Deus estava super contente com o povo. Mas ele também descreve uma situação futura, uma condição, onde ele poderia trazer juízo se eles se afastassem. E agora sim, o versículo 14 faz todo o sentido. Não é uma ordem para aquele momento de festa, mas sim a solução para o problema futuro. É como se Deus estivesse dizendo: olha, se um dia vocês se desviarem, aqui está o caminho de volta para mim. E o aviso não para por aí. Deus detalha as consequências bem severas se eles o abandonassem no futuro: exílio, destruição do templo, vergonha. Isso só reforça que toda a promessa é condicional e totalmente voltada para o futuro da nação de Israel. Mas calma, entender o contexto não diminui a força do versículo. Pelo contrário, revela uma camada ainda mais profunda da natureza de Deus e ajuda a gente a aplicar essa palavra com mais sabedoria hoje em dia. O que a gente tem aqui é o que chamamos de promessa condicional. Não é um comando para o presente, mas sim uma garantia de graça para o futuro. É Deus, no auge da comunhão com seu povo, já deixando um caminho de volta preparado caso eles se perdessem. Incrível, né? No fim das contas, o versículo 14 é uma demonstração de graça espetacular. Ele mostra que Deus está sempre disposto a perdoar, mas a promessa em si está ligada a um cenário futuro e às condições da aliança com o antigo Israel. É a garantia de que, mesmo se eles falhassem, a porta para o perdão estaria sempre aberta através de um arrependimento genuíno. Entender o contexto transformou completamente nossa visão dessa passagem, não foi? Isso nos faz pensar quantas outras passagens que a gente acha que conhece de cor e salteado ganhariam um significado totalmente novo se a gente parasse para olhar o contexto. A Bíblia é um livro vivo e cada detalhe importa. Que tal começar a nossa própria investigação?